O nojo é uma das poucas expressões tidas como universalmente reconhecíveis. Isso quer dizer que muito do que a gente acredita que é próprio do ser humano, na prática, varia de cultura para cultura. Isso também quer dizer que, se você acredita em uma ideia muito restrita do que é e do que não é humanamente aceitável, você deve ter sérios problemas para esconder seus preconceitos no mundo de hoje. E isso também quer dizer que as poucas expressões tidas como universalmente humanas são bem difíceis de evitar. É muito difícil esconder quando a gente sente repulsa por alguma coisa ou por alguém. É muito difícil não fazer cara de nojo. No trajeto para o trabalho, eu quase sempre passo de ônibus por uma região da Baía de Vitória que fede a esgoto. Quando a maré está baixa, então, a coisa fica ainda mais complicada. Mas o que eu acho engraçado é a expressão de outras pessoas dentro do ônibus. É nítida a luta para não fazer cara de nojo, não querer parar o ônibus e descer, tapar o nariz com as mãos e reclamar em voz alta. Parece que, junto com o nojo, vem um tipo estranho de constrangimento público. Todo mundo no ônibus vai tentar fingir que tá tudo bem, que não tá sentindo aquele cheiro horroroso de merda. É quase como se algo muito íntimo fosse exposto. Talvez isso aconteça porque o nojo e a sua expressão nos colocam em uma posição frágil. A gente não consegue controlar do que sente ou não sente nojo, e isso pode revelar muito de nós. Isso pode revelar opiniões e posturas que a gente não queria que fossem reveladas. Eu não digo isso no caso do ônibus. Eu penso mais em como os aspectos culturais e sociais do nojo nos identificam. É comum que as pessoas associem o sentimento de nojo com o que está muito distante dos costumes culturais nos quais ela está submergida. Por exemplo, aqui no Brasil, é bem comum o preconceito com a alimentação tradicional de países como a Índia, a China, Angola, Moçambique, Haiti, e eu sei que você é capaz de pensar em mais alguns nomes. As pessoas costumam achar que o jeito de comer nesses lugares é sujo e relacionam isso com doenças e infecções. Como o receio de doenças e infecções está na origem das nossas reações de nojo, o preconceito acha um caminho muito seguro para se manifestar. É quase imediato que a pessoa passe a ter nojo dos fenótipos mais comuns de quem vive nesses países. Algo parecido acontece com o nojo que muita gente tem de pessoas idosas e de pessoas gordas. A constante associação feita publicamente e desde sabe-se lá quando, entre idosos, pessoas gordas e doenças, faz com que utilizemos os mesmos mecanismos mentais que associam a doença com sujeira para que a gente sinta nojo de gente. A gente não controla nojo e isso nos faz vulneráveis. O nojo pode fazer com que a gente revele muito do que a gente sente e do que a gente pensa, mesmo que a gente não tenha tanta consciência disso. Não é à toa que artistas gostam tanto de brincar com as nossas reações a composições repulsivas. Será que o nojo também é o seu ponto fraco? E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Rodrigo Hipólito e este é o 16º episódio da nossa 4ª temporada. Se você tá chegando aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre história, teoria, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos programas de temporada, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós publicamos episódios novos todo domingo e você pode ouvi-los em qualquer tocador de podcast, nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como Spotify ou Deezer, no YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra, além dos podcasts,
resenhas, textos de processo, crônicas, contos e outros dos nossos trabalhos. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio, que na maioria dos tocadores de podcast você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra a descrição completa deste episódio com todos os links do que nós comentamos e os nossos perfis pessoais e oficiais no Twitter e no Instagram. Por falar em perfis de redes sociais, quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram você pode ganhar uns lambejos do Titi em @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo. No final da postagem você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e contribua com 1, 2, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar o Não Pode Tocar com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Um recadinho antes da gente ir pro episódio de hoje é sobre a publicação da minha noveleta Não Pague Pela Boa Morte. A gente tá no mês do horror e eu ficaria horrivelmente feliz se você fosse lá em mafagaforevista.com.br e lesse essa história. A edição, a capa e todo o trabalho do pessoal da Mafagafa é um negócio absurdo de bom e eu tô muito orgulhoso com essa publicação. Então me dê esse presente de Halloween e vá lá ler Não Pague Pela Boa Morte. Sobre o episódio de hoje, essa é a continuação do episódio passado. Isso não significa que você, que não ouviu o episódio anterior, que você vai ficar perdido neste. A divisão foi bem feitinha. Na semana passada nós tivemos um episódio sobre obras de arte que nos fazem ou nos fizeram sentir medo, e nessa semana nós falaremos sobre obras de arte que nos fizeram ou nos fazem sentir nojo. Você pode ouvir os dois episódios de modo independente, sem problemas. Além da minha voz, nessa conversa você vai ouvir a Fabiana Pedroni e as nossas duas convidadas. A Vanessa Guedes é escritora, integrante do podcast Incêndio na Escrivaninha e editora da Eita Magazine. Já a Carissa Vieira é cineasta, roteirista, pesquisadora e produz conteúdo no YouTube e no Instagram. Sem mais recados iniciais, bora lá pro episódio. E vamos pro nojo então, gente. Nojinhos e nojões, assim. A gente... Esse é um ponto, né, assim, que a gente não define terror e horror. Não define horror só pelo medo, que é o que a Carissa já comentou com a gente também. E o nojo é um dos aspectos que estão mais presentes dentro das produções de horror. Em quaisquer categorias de arte a gente encontra o nojo muito presente. Eu vou começar com os meus nojos aqui e depois eu já passo a bola para vocês. E tem muita coisa. Esse é o ponto. Quando eu parei para pensar em medo, eu tive mais dificuldade. Quando eu parei para pensar em nojo, eu fiquei, caramba, eu realmente sou uma pessoa muito fácil de enojar. Qualquer coisa me dá nojinho ou nojão. Em produção audiovisual, principalmente. Lidou muito com paladar. Isso já começa a me incomodar, sabe? Algumas maquiagens, elas me causam bastante nojo. Não que eu não... Isso aí não tem tanto limite. Eu vou assistir. Posso virar o rosto de vez em quando ali, mas eu vou assistir. Agora... eu vou ficar incomodado. E pra mim tem dois tipos de nojo. Tem esse nojo, que é um nojo meio que do body horror ali. E tem um outro nojo, que é o nojo do nervoso também ali. Que não é aquela coisa da transformação do corpo, não é da transformação no monstro. Tem algumas coisas que dão um nervoso, que dá aquela agonia, mas que eu coloco no mesmo barco ali, porque pra mim as coisas que causam nojo conseguem causar isso também. Eu lembro que um dos nojos que eu tinha de filmes que eu assisti quando era criança na televisão era de Uma Coisa. Tem vários filmes chamados A Coisa, né? Então esse é o The Stuff. O The Stuff, que é um filme engraçado. Ele é um terrir também ali, né? Ele tem muita coisa engraçada, ou às vezes até quase só comédia pra alguns, assim. Mas o que me incomodava nele é que, bom, as pessoas comem a gosma. O modo como a
coisa ela se alastra, é porque as pessoas comem aquilo. E ela é uma gosma viva, branca. E tem cenas dela se mexendo na privada, se mexendo dentro dos potes. Aquela coisa de ter um troço que eu vou comer e eu olho pro pote e tá vivo e se mexe e é aquela gosma branca se esticando, tem um troço vivo ali, isso me dava muita aflição. Isso me dava muito nojo. Peraí que eu vou lá desligar o alarme de Uclone que a gente tem aqui em casa, que a Alana foi no mercado e ela deixou o celular aqui, então tá tocando o alarme de Uclone. Só um minutinho que eu vou ali e já volto. Como nos salvar de uma sensação de nojo. Ele tava ali falando... Eu já tava me contorcendo, pensando em gosmas, porque lembrando das cenas do filme. Providencial. Sim, eu vi você fazendo as caretas e eu tipo, nossa, acho que eu tô fazendo também, porque... Voltei. Essa coisa do comer, assim. Comer, e aí tem até uma cena de Dead Alive também, que o pessoal come, tá comendo a carne podre dentro da sopa, e cai na sopa e cai na comida. Aquilo ali me dava muito nojo. Esse é um tipo de nojo pra mim. Bom, o segundo, ele tem relação com essas maquiagens muito bem feitas. Tem um filme lá da década de 70 que ele... Bom, eu assisti já na adolescente, mas ele me deixou também muito nojo daquela maquiagem, que é O Incrível Homem que Derreteu. E aquilo ali me dava muito nervoso, aquela coisa da pele derretendo. Eu quase senti o cheiro daquilo, assim. Aquilo me deixava com muito nojo. Outra, pensar na maquiagem, a maquiagem lá do The Thing, né, que é o Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter. Tem a cena do cachorro, cara, que aquilo ali me dava aflição, me dava medo, me dava nojo, tudo junto. Uma cena só era aquela cena tem uma cena do cachorro, quem assistiu o filme já sabe qual que é esse filme, assim, mas o cachorro, ele vai ser transformado ali. Aquilo lá me causava muito nojo, muita aflição. Pra mim, esses são os principais exemplos. Tem um mais recente, até que me deixou muito nervoso, que é uma cena do novo Suspiria. Na nova versão do Suspiria, a gente tem uma cena de uma dança que vira uma tortura. Que ela é muito forte, muito marcante, assim. Eu assistia e me dava vontade de virar o rosto, me dava arrepio e... Não, quando é que isso aqui vai acabar? Acaba com essa cena logo. Esses são os exemplos que eu decidi trazer, assim. Se quiserem comentar alguma coisa em cima disso, fiquem à vontade. Eu já ia passar a bola pra Carissa, pra ela comentar o que consegue causar nojo nela. Eu sinto nojo de várias coisas, na verdade. Mas eu sinto muito nojo em filmes de body horror, gore. Então, eu gosto muito de ver esses filmes, mas eu sinto muita agonia com coisas nesse estilo. E aí, eu tava me lembrando do último Candyman, né, que saiu agora, A Lenda de Candyman. E ele é mordido por uma abelha e o corpo dele uma parte vai sendo tomada por aquela mordida e vai meio que ficando... É quase como se apodrecesse, mas é meio ficando como uma... Como é o nome do negócio que as abelhas... Os favos, os lugares lá onde... E o corpo dele vai ficando com aqueles buraquinhos, assim, e eu tenho um pouco de tripofobia, então piora. E aí eu olho pra aquilo e vai me dando um incômodo, uma coisa tão ruim. E é horrível. Então, assim, é uma das piores coisas pra mim. É ver esse tipo de cena e situação. E aí tem outra coisa que usam muito em filme de horror, mas usam em outros tipos de filme, que são as coisas podres, sabe? E é você abrir uma geladeira ou abrir qualquer lugar e ter aquele monte de larva na comida Gente, poucas coisas me causam tanta repulsa e tanta agonia do que coisas apodrecendo. Do que larvas e bichos e enfim. Só de falar eu já tô muito agoniada, assim, sério. Minhas mãos, eu tô mexendo minhas mãos aqui, assim, de agonia. Não gosto, gente. Não gostei muito de A Lenda de Candyman, mas assim, sinto muito incômodo em ver. É um grande horror pra mim. Não, esse cara lidou com... Ainda mais quando é larva e comida e boca das pessoas. Acho que o Dead Alive também tem uma cena de larva dentro de boca. Aquilo ali cara, não, assim... Eu não vou conseguir comer direito depois. E normalmente eu assisto coisas no horário da refeição. Eu vou jantar, eu vou assistir alguma coisa.
E aí se coloca isso, é muito, muito complicado, cara. Eu ainda não assisti o A Lenda de Candyman agora, porque, bom, eu tenho uma memória dos anteriores, né? Dos filmes anteriores. E tô na expectativa pra ver como que vai ser, mas a minha expectativa é que vai ter, que seja bem violento. Só pelo que eu vi até agora, eu tô na expectativa de que seja muito violento. E agora também de que me cause aflição e nojo, né? Nossa, eu tava pensando aqui, né? Porque nojo, diferente de horror, que, sei lá, acho que às vezes... Não que seja diferente, né? Acho que as duas coisas estão muito relacionadas, assim. Mas o sentimento e a repulsa que a gente tem, que acaba tendo um reflexo corporal, sabe? Às vezes até de contorção. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu tava me contorcendo já, porque me dá muita agonia, sabe? De você imaginar a cena, né? De você ter essas imagens do que é esses vermes, essas gosmas e coisas assim. E tem uma tendência, uma questão muito clara, assim, pra mim, dentro do nojo, que é uma tendência de você querer remover aquele objeto, né, de você tem aquilo, você acha interessante, até porque muitas vezes você tá vendo um filme que tem aquilo e aquilo que te atrai, de certa forma, mas você quer que aquilo ali acabe, você se contorce, não, tá bom, eu já tô com nojo, já tô, para, e você quer que aquela coisa que te causa nojo, ela saia pelo menos um pouco pra você respirar, parece que o corpo, ele não respira direito enquanto você tá com nojo. E aí uma das produções que eu ia citar, eu fiquei igual criança aqui, né, sabe quando você tá na escola e alguém pega ali o seu exemplo que você tava na cabeça, eu já ia falar, não, peraí, coleguinha, Rodrigo, não, O Incrível Homem que Derreteu, não. Esse filme é um dos, assim, que ficou muito na minha memória de infância, porque eu vi isso na década de 90, e só hoje que eu descobri que ele é um filme de 1977, tipo, eu fui salteando ali algumas cenas, tentando depois do almoço, aí eu desisti, falei, não, já tá na minha memória, já entendi que eu tenho nojo de algumas cenas, porque a maquiagem, ela dá essa sensação de nojo, né, e é realmente, pra quem não assistiu, é um incrível homem que derrete, então ele vai aos poucos se derretendo, então tem algumas cenas que ele tá, sei lá, ele se olha no espelho ou algo assim, enfim, tem a orelha que vai caindo, ou quando ele tenta o olho dele, né, ele vai caindo o olho. Essa acho que é uma das cenas que ficaram também pra mim, assim, que lembra um pouco também em relação à música, né, vai caindo o olho, segura o olho e as coisas vão o corpo deteriorando. E isso me dava muita agonia. Eu não sei se existe um nojo de metamorfose, mas se existe, talvez seja isso. Eu tenho muita agonia de pensar num corpo que no caso ele é humano, e que ele vai se modificando e você não sabe exatamente o que tá acontecendo, sabe? Você sabe que ele, no caso do Incrível Homem que Derreteu, ele vai derreter, então ele vai como acontece no filme, né? Ele virar uma gosma e acabou e vai pro lixo, um gari vem e junta aquele lixo e joga fora, mas aquela agonia de o que vai cair agora, sabe? Como que seu corpo vai se transformar. E que é diferente de zumbis, por exemplo. Zumbi eu acho fantástico, né? É aquela atração de, não é necessariamente um nojo, porque você fica naquela euforia, talvez seja mais euforia do que nojo, mas essa mudança que ela é meio orgânica, incontrolável, é uma coisa que me dá muita, muita agonia, muito nojo. E que é algo que tá presente também no filme do Cronenberg, do Naked Lunch, né, que acho que em português virou Mistérios e Paixões, tipo, nada a ver, né? Enfim, mas ok. Mas que é um filme, assim, que eu acho que eu tentei assistir as primeiras vezes, eu tive que insistir no filme, porque eu queria ver, mas ele me dava muita agonia quando chegava nas cenas da máquina de escrever. Que a máquina de escrever, ela vai se metamorfoseando para uma coisa orgânica, que é um besouro, às vezes é uma coisa orgânica que eu sei lá o que é aquilo, que é uma cabeça, enfim. E a máquina de escrever, você põe as mãos, né? E você ia colocando as mãos e teclando dentro do bicho, dentro da coisa, e ao mesmo tempo ia ficando erótico. Então a mistura de erótico com algo que é esquisito, sabe, do apalpar, como se você tivesse essa mão entrando dentro de um corpo, isso me dava muita agonia, tipo, é uma coisa que eu realmente tenho muito nojo, assim. Acho que Naked Lunch foi um filme que me traumatizou pro resto da vida, diferente do Incrível Homem que Derreteu, que eu lembro com risadas, assim, que o título a tradução já é super sugestiva. Agora esse do Cronenberg é uma coisa, assim, que talvez um dia, quem sabe, eu tente assistir de novo, mas eu acho que não. É aquele que você já viu e já ficou, ai, que gastura. E essa é a série de coisas nojentas que lidam com carne, com corpo, com orgânico, né? Orgânico em contraste ali com mecânico, no caso da máquina de datilografar. Mas tem um outro nojo meu que talvez seja mais por conta do meu cotidiano, que é nojo de ralo. Ralo de banheiro, de pia nem tanto até, né? Até porque aqui em casa alguém tem que não ter nojo de ralo de pia, porque alguém tem que limpar a pia. Meu irmão não limpa, ele tem pavor de ralo de pia. Agora, tudo bem. Agora, banheiro, eu sou muito fresca assim com banheiro.
Banheiro, pra mim, é uma coisa que tem que estar limpo. E tem muitas produções que exploram bastante isso, né? De um azulejo bem engordurado, de um ralo que transborda. E aí, na hora, eu lembrei do filme do Parasita, né, do Bong Joon-ho, que tem aquela cena que eles estão sentados em cima do vaso e no meio de uma enchente, o banheiro totalmente, né, inundado e aquele vaso querendo explodir, os ralos, nossa, aquilo me dá uma agonia, um nojo, de você não sabe exatamente o que tá saindo daquela água, daquele ralo. Parece que tudo vai ser uma Sadako, sabe? Do Chamado. E eu lembro que eu vi o filme também do Chamado, eu sei que era pra ter um certo suspense e medo, mas eu vi aquele cabelo boiando na água, aquilo me dá uma agonia, um nojo daquilo. Então, tudo que envolve banheiro, banheira, ralo e coisas assim, eu tenho muita, muita agonia. Eu gosto de ver como parte de filme, mas às vezes eu dou pausa ou pera, não, isso é pra um outro momento. Igual eu comecei a assistir uma série agora, ai, como que é o nome, meu Deus do céu? Strangers from Hell, que é uma série coreana em que um cara se muda pra Seul e ele vai pra um lugar super feio, assim, super abandonado, enfim, não sei, uma pensão. E é tudo muito, muito sujo, tipo, muito, muito sujo. E aí eu tava assistindo o primeiro episódio, eu já tava assim me contorcendo quando ele começou a andar pelo corredor, os corredores meio com mofo e tal, ele falou, não, vou ficar aqui sim. E ela falou que o banheiro era compartilhado. Eu pensei, banheiro é compartilhado. Eu acabei de almoçar. Será que eu vejo isso? Aí eu esperei mais um pouco, aí quando chegou na cena do banheiro, só passou a vista assim, eu falei, ai, não consigo. Esse é o tipo de coisa que eu preciso ver de noite, né, até por causa da iluminação e com um pouco mais de disposição, porque é uma das coisas que me deixa assim com muita agonia. Eu tenho que pensar mesmo o horário que eu vou ver aquilo, senão eu fico doida. É uma das coisas que vai me impedir de viver em república pro resto da vida, assim, depois que eu parei de viver em república, não tem condição mais de sair dividindo banheiro com as pessoas por aí, cara. Eu lembro da minha irmã mais velha querendo me convencer a ir morar em São Paulo na época, ela morava em pensão também. É tranquilo, super baratinho, só tem que dividir o banheiro com essas outras 30 pessoas que estão nos outros cômodos. Então, qual o dinheiro que paga? Não sei até onde que vale a pena. Tá com agonia também, Vanessa? Nem de graça, né? Nem se te pagassem pra ficar na pensão. Vocês estavam falando de o homem que tava derretendo e tal, o homem que derretia, não sei, não vi esse filme, mas eu visualizei aqui na minha cabeça o homem derretendo. Eu lembrei de uma vez que eu peguei, quando eu era criança, peguei uma doença, peguei um bicho, um parasita chamado bicho geográfico nas costas. E eu sentia ele andando. Eu sentia o bicho nas minhas costas, sabe? E os meus tios, eu tava na roça, né? Na casa dos meus tios e tal, e eles queriam colocar gelo pra congelar o bicho no lugar onde ele tava parado. E então colocar uma agulha pra matar o bicho, sabe? Eles queriam fazer um negócio assim. A minha mãe foi lá me buscar. E felizmente eu consegui fugir dos meus tios, né? Eles não fizeram isso. E aí me levou no médico. E aí o médico me deu lá uns remédios lá e o bicho morreu. E aí quando o médico falou, agora tá ficando melhor e tal. E aí eu falei assim, tá, ele morreu, mas você não vai tirar, tipo, né, não vai tirar o bicho de mim. Ele falou, não, isso daí o teu corpo absorve, o teu corpo engole. Ou seja, gente, eu absorvi um bicho. Tipo, deve estar dentro de mim até hoje, eu não sei. É uma tipo de metamorfose. Exatamente. Depois eu fico aí perturbada, escrevendo umas coisas meio esquisitas, ninguém sabe por quê, né? E eu fiquei pensando, o rolê do nojo pra mim é muito com comida também, o negócio do ralo, né? Tirar aquelas coisas podres do ralo pra botar fora, assim, enquanto tá lavando a louça, né? Eu lembro que a minha prima me assustava com isso, ela ia lavar a louça, ela tirava, assim, um monte de coisa e ficava, assim, atrás de mim com o negócio na mão, assim. Vai te pegar, sabe? Eu não tinha medo dos monstros, eu tinha medo dessas coisas, assim, sabe? E eu acho que o nojo é bom porque ele também te protege de que nem o medo, né? Tipo, o nojo tem esse negócio de você sente esse asco e você não chega perto de coisas que te fariam danos, né? Tipo, sei lá, vômito, fezes, comida podre, sei lá, fungos, né? Mas eu tenho muito negócio com comida, muito mais do que qualquer outra coisa. Por exemplo, eu detesto banana. Eu não sei, traumas de infância. E aí eu vejo as pessoas fazendo coisas com banana e tal, ok, hoje em dia, mas tinha uma fase que eu não conseguia. E eu escutei um podcast uma vez, um podcast de terror, assim, que
em inglês, e uma das histórias era o Homem Banana, e era um professor que as crianças adoravam ele, e ele fazia um bolo de banana, as crianças comiam, adoravam, e todo mundo ficou viciado nesse bolo, e daqui a pouco o professor começou a usar roupas amarelas, e ele começou a ficar doce, muito doce, até que as crianças comeram o professor. E aquela imagem do canibalismo também me causou muito asco, assim, e eu acho que esse meu nojo vai aparecer nas minhas histórias depois, sabe? Já escrevi sobre pessoa comendo carne crua, essas coisas, e eu sou vegana, né? Então, algumas coisas vão vazando, né? Eu lembrei de uma coisa a ver com comida e nojo, que eu fiquei pensando como é que eu vou inserir isso aqui na pauta, que é uma coisa muito aleatória. Tem um lance dentro do mundo fetichista chamado sploshing, que são pessoas que têm um kink, né? Elas têm um fetiche grande com o tato. O tato é o sentido do corpo delas que é mais sensível e tal. E elas gostam de sentir texturas, de sentir diferentes temperaturas no corpo e tal. E aí existe essa grande modalidade de fetiche chamado sploshing, onde as pessoas se esfregam comida. Tipo, aí, sei lá, tem várias receitas que as pessoas se trocam, assim, tipo, coloca sorvete com Coca-Cola, coloca mel depois, e depois joga pimenta, não sei, sabe, assim, é tipo uma receita de comida, só que elas não estão comendo, elas estão esfregando no corpo delas aquilo. E aquilo me dá muito nojo. Eu já vi uns vídeos, comecei a ver uns vídeos uma vez sobre isso, que uma amiga minha tava me mostrando, querendo, tipo assim, me escandalizar. Eu comecei a ver e eu não conseguia parar de ver. Porque me causava nojo, mas ao mesmo tempo as pessoas, elas estavam tendo tanto prazer com aquele negócio, que eu não conseguia parar, sabe? É como se eu estivesse tendo um tipo de prazer olhando elas tendo prazer, só que ao mesmo tempo me causava um nojo muito extremo ver aquilo. Então, tipo, tem um clique eu acho que no sentimento de nojo, às vezes, que nos atrai de alguma forma, que é completamente insano. A gente não quer nem olhar pra isso, não quer nem reconhecer que isso existe, sabe? E aí tem umas galerias de arte, um tempo atrás, eu não sei se isso ainda é moda em alguma galeria, mas eu sei que no Brooklyn eles faziam um negócio chamado Sit on the Cake, e as pessoas levavam bolo pras galerias de arte e elas sentavam nos bolos, tipo, sentavam de roupa, sem roupa, sei lá, a galera tirava foto, e aí virava exposição, sabe? E sei lá, as pessoas compravam um bolo de casamento, sabe? Coisa, tipo, muito chique às vezes, sabe? E pra sentar em cima, ou a galera ia com vestido de noiva às vezes e, tipo, se sujava com o bolo, enfim. Aquilo também é uma coisa que me dá muito nojo, porque você vê uma bunda em cima de um bolo muito lindo. Tipo, que coisa nojenta, sabe? Porque, tipo, sei lá, eu queria comer aquele bolo, sabe? Só que tem uma bunda em cima dele, cara. Que nojo, sabe? O nojo é uma coisa muito complexa. É simples e complexo, sabe? Esse é o meu comentário. Já tá ótimo. Tá ótimo. A gente tem que... Depois de tudo isso, a gente tem que caminhar pro final, porque cada coisa que vocês contavam, eu ia me lembrando outras também. E daqui a pouco eu vou tomar meu café da tarde. E eu espero tomar meu café da tarde em paz. Eu vou comer quando terminar também. E eu já tô pensando que eu preciso processar isso antes de comer. 2 exemplos de nojo. Com horror e com morte. Que eu me lembro sempre do 1001 Formas de Morrer. Grande série, 1001 Formas de Morrer. Tem uma delas que é um verme que a pessoa pega e que vai para os olhos e depois vai para o cérebro. E aí tem a imagem do verme caminhando, seguindo no olho. E se vocês procurarem, gente, no YouTube, vocês vão encontrar imagens de vermes no globo ocular, circulando pelo globo ocular. Dá muito nervoso, dá muito nojo. E o outro era a pessoa que estava numa comemoração e a pessoa saiu de uma festa num carro daquelas limusines. Na comemoração, abriu o teto da limusine e colocou o corpo pra fora. Uhul, bebida, comemoração, abriu a boca e uma pomba entrou na boca da pessoa. E a pessoa morreu, atingida por uma pomba na boca. É uma cena muito boa também. Se vocês procurarem 1001 Formas de Morrer pombo, vocês vão com certeza encontrar esse vídeo. Essa série é fantástica. Cada episódio você fica, não. E tem uns, né? Eu lembrei agora você falando, tem um que é um dos meus medos, assim, que o cara morre porque ele chupa uma pastilha que, na verdade, não era pastilha. É aquelas pastilhas que você coloca em dentadura pra limpeza, então ela dissolve. E ela dissolve muito rápido. Então ele foi chupar aquela pastilha e começou a espumar, e ele morreu engasgado, espumado, né? Por causa da espuma. E foi muito rápido. E eu morro de medo, porque aqui em casa eu uso essa pastilha pra plaquinha de... Como é que fala? De bruxismo, né? Que pessoa estressada, né? Bruxismo, aí tem a plaquinha, enfim. E às vezes eu fico com medo, sabe? Toda vez que eu pego essa pastilha, eu fico com aquela sensação estranha de não lambe.
por favor, não lambe. Vai dar errado. Nossa, cara, assim, tô me lembrando de todas agora aqui. De comida, a mulher que fazia uma dieta de suco e ela plantava as ervas dela no quintal e ela sempre colhia as ervas. E ela viu uma história de que, ela ia emagrecer se ela comesse suco de grama. E ela começou a plantar as gramas dela no quintal e batia as gramas de manhã sempre lá e tomava o seu copásio de verde de grama batida. E ela morreu um dia, porque o vizinho dela achou que estava fazendo um ótimo serviço para a vizinha, sendo um bom vizinho, e ele jogava o pesticida que ele jogava no quintal dele também no quintal dela. Então ela passou algumas semanas tomando suco de pesticida. E assim ela morreu. Com o corpo dela por dentro todo sendo corroído por pesticida. É um dos exemplos que me marca. O outro também porque agora eu tô lembrando de todos. O outro dois homens, né? Homens, a gente já viu o exemplo aí dos tios da Vanessa. Homens são capazes de cada coisa. Então você tem dois caras que um deles quer muito emagrecer, só que eles não têm dinheiro pra poder pagar uma lipoaspiração. Então eles decidem que eles vão fazer a lipoaspiração em casa eles vão pegar e vão acoplar um aspirador de pó super potente e vão colocar ao contrário para poder sugar, e eles vão enfiar o tubo do aspirador de pó na barriga do cara. E obviamente vai começar a sugar tudo que tá dentro dele, e aí ele morre. E é muito nojento, porque suga os intestinos dele. Então quem tá assistindo não consegue perceber as expressões aqui, mas temos expressões de choque, e com elas a gente vai encerrar esse episódio. Vamos lá para as falas finais. O que eu vou falar agora, né? Não sei. Eu pensei a mesma coisa. O que eu vou dizer depois disso? Me ocorreu, inclusive, uma história do Chuck Palahniuk, que exatamente é um conto que o Ivan Mizanzuki, do Anticast, leu uma vez. Agora eu lembrei. Eu amo esse conto, cara. O que me fez lembrar disso? Puta que... eu amo Tripas. Chega. Gente, eu não vou descrever o conto Tripas do Palahniuk, mas assim, eu acho que, não sei se a Vanessa queria descrever, mas eu acho que vale as pessoas escolherem se elas querem acompanhar esse conto. Basta saber que ele é mítico, porque reza a lenda que quando ele foi narrado publicamente, as pessoas começaram a passar mal. As pessoas ouviam o conto, liam o conto e elas passavam mal por conta do conto Tripas. E ele é realmente impactante, já é uma das dicas aqui. Sabe o que é pior de tudo? É que esse conto é bom. Isso é o pior de tudo. Enfim. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Concorda? Discorda do que a gente disse? Faça contato com a gente, fale com a gente através do e-mail nãopodetocar@gmail.com ou das nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você encontra a gente como @nãopodetocar. Quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tá um pouquinho ausente aqui, mas de repente ele volta, agora que ele tá lá curtindo as suas férias, acostumou a ficar à toa. De repente a gente volta aqui, vamos lá cobrar isso, tanto no Twitter quanto no Instagram. Sigam e ganhe uns lambejos do Titi. Tudo que a gente comentar aqui tá na nossa postagem, na descrição completa do episódio, em notamanuscrita.com. Acesse notamanuscrita.com para conferir outras das nossas produções, como contos, crônicas, textos de processo, artigos, fotografias, ilustrações, vídeo performance e muito mais coisa lá em notamanuscrita.com. No finalzinho da postagem, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e contribua para essa produção independente. Na descrição completa do episódio você encontra também os contatos, redes sociais de todo mundo aqui que vocês ouviram. Então, gente, fala aí como que as pessoas podem entrar em contato com vocês e aproveitem para fazer divulgações e dar suas recomendações. Vamos começar com a Carissa. Então, eu queria agradecer pelo convite. Eu tive o estômago bem revirado em alguns momentos, mas foi muito válido. É uma grande experiência.
eu, como eu falei no início, falo bastante sobre horror e sobre gênero também, né? Gênero e raça dentro do horror. Então, falo sobre tropos narrativos e coisas do tipo. E você pode me encontrar no meu canal e no meu Instagram, ou reclamando do fato de todo dia acordar brasileira no meu Twitter, porque não é fácil. Olha, maior embrulho no estômago não existe, que é o embrulho de ver as notícias do Brasil todo dia. E é isso. Seja sempre bem-vindo aqui, gente. Vale muito a pena conferir o canal e seguir a Carissa também para todos esses conteúdos de qualidade. Vanessa, como que as pessoas te encontram e o que você tem produzido? Eu tô cheio de vem aí agora, mas não posso falar de nenhum até o final do ano que vem, que ódio. Mas vocês podem me ver reclamando desse tipo de coisa no Twitter, na @VanessaInPixels, e é o meu Instagram também, se quiser acompanhar por lá. Eu também faço parte de um podcast chamado Incêndio na Escrivaninha, então vocês podem achar o Incêndio pelo link tr.ee/Incêndio na Escrivaninha. A gente tem Telegram, enfim, e agora a gente tem um Twitter, vai estrear daqui uns dias, acho que quando esse episódio for no ar já vai estar. Então, muito bem, depois de vários pedidos, as pessoas não conseguiam comentar sobre o podcast, eu que taguear 3 pessoas diferentes, era muito trabalhoso, então a gente tem que ter uma arroba. E também estamos no Instagram, então Incêndio na Escrivaninha. Também sou editora da Eita Magazine, a gente tá com Catarse, então vamos apoiar o Catarse da Eita. A gente faz uma revista bilíngue agora, a próxima edição, em português e inglês, que vai ter 4 autores com contos inéditos de ficção científica e fantasia com o tema comida, veja bem, já que a gente tá falando de comida. Inclusive, alguns temas estão bem nojentinhos, então se você gostou do episódio, gostou do nojo, você pode ler também lá, que vai ter umas coisinhas. É muito bem escrito, e a gente tem autores super talentosos, e tem um autor clássico também, que fala um conto super nojento também, que tem muitos vermes. É isso, é muito, muito link, gente, desculpa. Beleza, eu não vou pedir pra Fabiana passar contato dela não, porque é da casa, né? Fabiana é da casa, deixa... Poxa, mó feliz aqui das boas memórias esquisitas de nojo. Queria agradecer a Vanessa, a Carissa, porque, nossa, enquanto vocês foram falando, vieram várias memórias que eu nem sabia que eu tinha mais, desses flashes nojentos de rato morto no ralo do meu banheiro, enfim, uma macarronada que, na verdade, era um amontoado de vermes na rua, enfim. Adorei muito a nossa conversa, vou ficar digerindo essa conversa por um bom tempo. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou super ouvinte do podcast faz um tempo, então um grande prazer estar participando desse podcast. Maravilhoso. Obrigada. Cara, prazer nosso, assim, prazer nosso. Os nomes de vocês são nomes que a gente já queria chamar faz um tempo, então a gente fica muito feliz com a participação aqui. Ficou muito feliz, a gente ficou com medo, a gente ficou com nojo, e é assim que a gente encerra o episódio. Gente, se nada der muito, mas muito, muito, muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar um tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Valeu, falou.